Vou-me apresentar, eu sou Teresa Pires, sou psicóloga e hipnoterapeuta, e é com muito gosto que faço parte desta equipa e que partilho aqui as quintas-feiras com estes dois grandes líderes também. Vou aqui compartilhar a minha tela e vou-vos fazer então uma breve introdução acerca desta tecnologia que nós temos aqui, não é? Das células estaminais. Ora bem, então, cabe-me a mim falar-vos aqui um pouco desta tecnologia que o Carlos Rocha já falou um pouco também do Dr. David Schmidt, e aquilo que nós vos convidamos a conhecer, principalmente aos que estão aqui de novo ou pela primeira vez como convidados, é convidar-vos a virem aqui a esta revolução das células estaminais. Nós dizemos muitas vezes que este timing é perfeito, porque saímos de uma pandemia, porque temos muitas pessoas ainda com sequelas que derivam do Covid, das questões da pandemia, e nós temos aqui uma tecnologia de última geração, algo para a qual a medicina não está preparada. Nós sabemos que muita gente, e a grande maioria de vocês já ouviu falar na indústria das células estaminais. É uma indústria que movimenta milhões, mas nós não estamos aqui a apresentar-vos nenhum produto que tenha células estaminais. Não, nós vamos mais longe. O Dr. David Schmidt foi muito mais longe. Ele conseguiu, através dos seus estudos e do seu trabalho, chegar a uma fórmula que reativa as nossas próprias células estaminais. É isso que nós estamos aqui a falar. É de um produto inovador que está patenteado, não há concorrência, não há neste momento nenhuma outra empresa que tenha um produto igual e nem o poderá ter, porque o X39 está patenteado por 20 anos, portanto até 2040. Para nós é um orgulho poder representar esta empresa e este produto. Então, quando nós falamos de células estaminais, já todos vocês ouviram falar sobre a criopreservação das células estaminais, que são, por norma, depois feitas injeções para o tratamento de algumas patologias. Não é isso que eu vos quero falar aqui, quero apenas que percebam que as células estaminais são a estrutura, são uma das estruturas do nosso organismo. São células que nós nascemos com elas e morremos com elas. Elas são responsáveis pela apoptose celular, são responsáveis pela regeneração da grande maioria, ou diria de todos os tecidos que existem no organismo, porque elas, por serem indiferenciadas e pluripotentes, elas dirigem-se onde se fazem necessárias. O Dr. Paulo Pereira diz muitas vezes que elas funcionam como os bombeiros. É como se o nosso corpo fosse um quartel de bombeiros. Nós temos vários bombeiros, milhares, milhões de bombeiros no nosso organismo, e quando acontece alguma situação, elas especializam-se como os bombeiros, não é? Portanto, vocês, quando há um acidente, os bombeiros saem preparados para ir acudir a um acidente. Se houver um incêndio, eles levam outro tipo de material. Portanto, isso é a especialização que eles têm consoante a situação para a qual são chamadas. As nossas células estaminais fazem exatamente a mesma coisa no nosso organismo. Se elas forem necessárias para regenerar os tecidos de um rim, elas dirigem-se para lá e fazem-no. Se forem necessárias no coração, fazem exatamente a mesma coisa. Portanto, é importante percebermos que esta estrutura celular do nosso organismo é extremamente importante. Mas elas, ao longo do nosso processo natural de envelhecimento, vão ficando adormecidas. Elas não morrem, ficam inativas. E é disso que nós vamos falar aqui um pouco hoje, é de reativação das células estaminais. E como, através de uma tecnologia, de uma nanotecnologia criada pelo Dr. David Schmidt, funciona através da fototerapia, da fotobiomodulação. E de que forma? A fotobiomodulação, a fototerapia, é a utilização da fonte de calor que o organismo humano produz. Nós temos uma fonte de calor, uma fonte de infravermelho. Certamente que vocês já ouviram falar de fototerapia, muitas vezes quando ouvem falar dos tratamentos através da luz pulsada, do laser. Essa é uma luz que é introduzida, induzida através da pele no organismo e que vai modelar, digamos que as estruturas para as quais aquela luz foi preparada. Aqui nós estamos a falar exatamente da mesma coisa, mas de um processo inverso.
Nós estamos a falar aqui de um adesivo que no seu interior tem uma malha de nanocristais orgânicos, que são extraídos de plantas e de açúcares, que são cultivados em laboratório e que estão impregnados numa malha energética. Esses nanocristais vão atrair para si o infravermelho do organismo e vão transformá-lo num comprimento de onda que é recaptada novamente. E essa onda é que vai então modular as várias estruturas e vai então incrementar o peptídeo GHKCU. O GHKCU é um tripeptídeo composto por uma molécula de 3 aminoácidos e é extremamente importante. Por volta dos anos 70, uma senhora, a doutora Lauren Picard, isolou este GHKCU na corrente sanguínea quando tentava perceber porque é que um organismo jovem tinha mais quantidade de nanolitros de GHKCU no sangue que os organismos mais velhos, e percebeu que um organismo jovem tinha cerca de 280 nanolitros de GHKCU no sangue, um indivíduo com cerca de 50 anos tinha apenas 80. Esta diferença percebeu-se através desses estudos que foram feitos, que faziam com que o organismo envelhecesse mais rapidamente, não tivesse tanta capacidade de cicatrização. Foi aproveitando estes estudos que estavam feitos e que foram evoluindo ao longo dos anos, que o Dr. David Schmidt, percebendo que incrementando através da fototerapia este GHKCU no organismo durante 12 horas, uma vez que ele se movimenta muito rapidamente nos espaços intracelulares e extracelulares, mas tem apenas a duração de 1 hora. Portanto, ele passa muito rapidamente pelo organismo e quando acaba a sua função, ao fim de 1 hora, deixa de haver novamente esse peptídeo. Então, o Dr. David Schmidt criou esta fórmula, este adesivo, este X39, que durante 12 horas está a estimular o organismo a produzir o GHKCU e isso depois naturalmente vai se refletir nos vários sistemas celulares e nos vários processos biológicos e bioquímicos que vão acontecendo e que são de extrema importância para a regeneração celular. Ora, então, este GHKCU, sabe-se que ele é extremamente importante, ele fornece um nível de saúde e de vitalidade que a grande maioria de nós nesta idade não experimentava desde a juventude e, portanto, por ser uma forma patenteada e de elevar este peptídeo tão importante e que vai diminuindo com a idade, como eu já referi, portanto, vai trazer aqui grandes benefícios ao organismo humano. E o que é que acontece quando nós ativamos as nossas células estaminais? Ora, se nós, aos 35 anos, existem estudos que nos dizem que apenas 50% das células estaminais estão ativas e por volta dos 60, apenas cerca de 8%. Não tendo essa estrutura tão importante ativa no organismo, o sistema imunitário vai ficando mais enfraquecido, vai havendo uma menor capacidade de cicatrização, de combater a dor, de antioxidação, e todos esses processos em conjunto são fundamentais para manter a juventude, a energia, a vitalidade. Que é isso que este X39 nos vem trazer quando nós o usamos. E os efeitos são efetivamente imediatos. Não diria que imediatos ao colocar o adesivo, mas quando nós falamos em imediatos é que as pessoas começam a usar e começam efetivamente a sentir um bem-estar geral muito significativo. Existe um alívio rápido da dor, os processos inflamatórios são reduzidos, há uma melhor e uma maior cicatrização, mais energia e vitalidade, mais clareza mental, há um melhor desempenho na prática desportiva e uma maior recuperação após o exercício físico, e há também uma melhoria significativa na aparência da pele. Ora, nós sabemos que quando usamos o X39, nos primeiros dias, cerca de 4.000 genes humanos começam a ser reativados. Com 6 semanas de utilização, há um maior equilíbrio cerebral, diminuem os sintomas do TSPT, a ansiedade, a depressão.
Com 3 meses de utilização há um aumento da produção do colagênio interno, e esta produção de colagênio interno não é só importante para a aparência física, digamos assim, da pele, da diminuição das rugas, do crescimento do cabelo, do fortalecimento das unhas. É extremamente importante também internamente. O colagênio é uma das estruturas mais importantes do organismo, quer em veias e artérias, nas cartilagens, nos ossos, na pele, nos intestinos, nos músculos. Portanto, o colagênio é também uma estrutura extremamente importante e que vamos perdendo capacidade de produzir, e que este GHKCU vai também estimular aqui uma produção que vai conferir ao organismo uma vitalidade realmente muito significativa. Com o aumento, com 6 meses de utilização, há uma reversão ao nível do sistema cardiovascular, e num estudo recente, 14 de 15 pessoas reduziram a sua idade vascular em cerca de 8 anos. Nós temos efetivamente aqui um produto de excelência. Quem o experimenta, como nós o experimentamos já há vários meses, nós sabemos que os benefícios são significativos. Temos muitas pessoas que se nota grande diferença, quer ao nível da pele, quer ao nível da energia, da jovialidade, a forma como nós conseguimos inclusivamente trabalhar mais horas, mais bem dispostos e estarmos aqui sempre muito motivados, e eu não tenho dúvidas que se deve efetivamente ao uso do X39. Vou-vos aqui falar um pouco sobre como é que nós devemos utilizar o X39. É muito fácil. Nós pegamos neste adesivo, que tem sensivelmente o tamanho de uma moeda de 2 euros, colocámo-lo na C7 ou 2 dedos abaixo do umbigo. Estes são os 2 sítios indicados e nos quais o Dr. David Schmidt fez todos os seus estudos. São 2 pontos importantes de entrada de energia no organismo humano. São 2 pontos muito importantes ao nível energético, mas o X39 pode ser colocado em qualquer local do corpo, se assim for necessário. Se houver uma dor aguda, por exemplo, uma dor ciática, se houver uma lombalgia, se houver uma tendinite que está a ser muito incomodativa, nós podemos pegar no X39, colocá-lo no local da dor, e vamos, digamos que, estar a chamar para aquele local os tais bombeiros especializados que vão reforçar ali o tratamento daquele local, e os benefícios vão ser sentidos muito rapidamente. Após 12 horas de uso, devemos retirá-lo, e no período de descanso, durante a noite, portanto, retiramos o PETS para que o organismo possa descansar e possa então fazer todos os seus processos de regeneração, limpeza, antioxidação que faz em período de descanso. No dia seguinte coloca-se um novo PETS. Podemos usar mais do que um em simultâneo, e há aqui uma condição que é extremamente importante, que é beber muita água. O peptídeo, quando circula e está a ser incrementado no organismo, ele precisa de água. As nossas células, 70% a 80% são água. O nosso organismo é cerca de 70% de água. Então, em condições normais, nós já devemos beber cerca de 1,5 litro de água todos os dias, porque precisamos de hidratar o organismo e de manter todas as estruturas celulares em funcionamento. Neste caso, como estamos a dar uma estimulação mais significativa, deve-se beber então um pouco mais de água. Normalmente, ao nível da nutrição, recomenda-se que os senhores devem beber cerca de 1 litro de água por cada 30 quilos de peso, e as senhoras 1 litro de água por cada 25 quilos de peso. Portanto, cada um ajusta naturalmente a quantidade de água que precisa para o seu organismo funcionar em perfeitas condições. Se vocês respeitarem estas pequenas regras, tenho a certeza que os resultados com o uso do X39 vão ser fantásticos.